Madrasta abandona gêmeas do milionário em lixão, mas 2 horas depois o pai aparece. No escuro do lixão, 2 choros fracos pediam por ajuda. O milionário chega sem saber que procura as próprias filhas. E o que ele faz quando descobre, deixa todos em lágrimas. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O silêncio que ficou naquela mansão no Morumbi era quase palpável. Fazia exatamente 2 anos que Ricardo Mendonça caminhava por aqueles corredores, como se fossem túneis infinitos, onde cada passo ecoava a ausência de Helena. Os empregados já haviam se acostumado com seu semblante distante, com o olhar que parecia sempre buscar algo que não estava mais ali. Às vezes, ele parava em frente ao grande retrato da sala principal. Helena, com seu sorriso delicado, os olhos cor-de-mel que pareciam guardar algum segredo doce, os cabelos castanhos caindo sobre os ombros. Ficava ali, imóvel, como se esperasse que a tela se movesse, que ela dissesse algo. Ricardo não era mais o mesmo desde o acidente. O empresário que comandava uma das maiores construtoras do país agora era apenas a sombra do homem que um dia havia sido. Os números, os contratos, as reuniões, tudo se transformou em sua fuga, em sua única âncora para não se perder completamente na dor. O trabalho era sua morfina diária. Naquela manhã de quinta-feira, o céu de São Paulo amanhecia pesado, carregado de nuvens cinzentas que pareciam refletir exatamente o que se passava dentro dele. O café forte e amargo já estava servido na mesa de vidro da varanda, como todos os dias, ao lado do jornal dobrado impecavelmente e da agenda com compromissos marcados em letra pequena e organizada, obra de Marlene, sua secretária há mais de 15 anos. Doutor Ricardo, o senhor mal tocou no café, disse Regina, a governanta que servia a família Mendonça desde muito antes das gêmeas nascerem. Seu tom era sempre o mesmo, uma mistura de respeito e preocupação maternal, mesmo que ela fosse apenas alguns anos mais velha que ele. Não estou com fome, Regina. Obrigado. Seus dedos batiam no tampo da mesa em um ritmo nervoso, enquanto seus olhos percorriam a agenda. Reunião com investidores às 9, almoço com o prefeito ao meio-dia, videoconferência com os representantes de Dubai às 3, e um compromisso marcado às 17 horas que ele mesmo havia anotado. Visita ao terreno, Zona Leste. Aquele terreno era um de seus novos investimentos, um espaço amplo na periferia da cidade, onde planejava construir um condomínio popular como parte de um projeto social da empresa. Mas o que realmente o atraía naquele lugar era a solidão, a chance de escapar do sufoco dos arranha-céus, do barulho incessante das britadeiras, das vozes dos sócios e dos pedidos sem fim. Ali, por alguns momentos, ele poderia simplesmente existir, sem precisar ser o Ricardo Mendonça que todos esperavam que fosse. "O senhor vai precisar do motorista hoje?" perguntou Regina, recolhendo a xícara quase intocada. "Não, quero dirigir." Ela assentiu em silêncio, mas seus olhos negros e fundos diziam muito mais do que suas palavras. Regina conhecia aquele homem desde que ele era apenas um jovem ambicioso, com sonhos grandes demais para seu sobrenome ainda pequeno. Viu quando ele conheceu Helena, quando se apaixonou como um adolescente, quando chorou ao saber que seria pai de gêmeas, e viu quando ele desmoronou, quando o brilho em seus olhos se apagou naquela noite de chuva, quando a notícia do acidente na rodovia Anhanguera chegou como uma bomba que explodiu toda a sua vida em pedaços. O dia se arrastou em uma sequência de compromissos automáticos. Ricardo falava, assinava, concordava, negava, tudo como se estivesse programado para aquilo. Durante o almoço com o prefeito, chegou a sorrir algumas vezes, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Era apenas mais uma máscara que usava, assim como o terno impecável e a gravata perfeitamente alinhada. Quando o relógio finalmente marcou 4:30 da tarde, ele sentiu um estranho alívio. Pegou as chaves do BMW na gaveta e saiu sem avisar ninguém. No elevador, afrouxou a gravata e respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. O trânsito de São Paulo estava como sempre, caótico, mas Ricardo conhecia os atalhos,
as ruas menos congestionadas. Em menos de 40 minutos, estava deixando o centro financeiro para trás, vendo os edifícios luxuosos darem lugar a construções mais simples, mais humildes. O céu parecia mais aberto ali, menos sufocado pelos arranha-céus e pela poluição. Estacionou o carro próximo à entrada do terreno e desceu. Não havia ninguém por perto, apenas o vento forte que soprava, fazendo as folhas das árvores dançarem em um ritmo frenético. O sol já começava a se esconder, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o vento em seu rosto, a primeira sensação genuína que tinha em dias. Começou a caminhar pelo terreno, sentindo a terra sob seus sapatos importados. Ali seria o início de um novo empreendimento, mas naquele momento era apenas um pedaço de terra vazia, silenciosa, acolhedora em sua simplicidade. Afastou-se cada vez mais da entrada, buscando instintivamente a parte mais isolada do lugar. Foi quando ouviu um som estranho, abafado, como algo sendo arrastado. Olhou em volta, intrigado. O barulho vinha de trás de uma pequena elevação, onde um monte de lixo se acumulava. Restos de construção, sacos plásticos, entulho abandonado. Ricardo se aproximou cautelosamente. O que viu fez seu sangue congelar. Uma mulher, de costas para ele, arrastava 2 grandes sacos pretos em direção ao monte de lixo. Mas não eram sacos comuns. Havia algo se mexendo dentro deles, algo que lutava para sair. O barulho era irregular, desesperado. A mulher, irritada, empurrava os volumes de volta, como se tentasse conter o que havia dentro. O que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo saiu antes mesmo que ele percebesse que estava falando. A mulher se virou rapidamente, e o choque foi como um soco em seu estômago. Conhecia aquele rosto, os mesmos traços delicados de Helena, mas sem a gentileza, sem o calor. Era Cristina, sua atual esposa, irmã de Helena, com quem havia se casado 1 ano após o acidente, em um momento de fraqueza e solidão. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse responder, um dos sacos se abriu. Uma pequena mão apareceu, seguida por um rosto infantil, sujo e assustado. Olhos grandes, castanhos, iguais aos de Helena. Era Mariana, uma de suas filhas gêmeas, de apenas 6 anos. Papai? A voz da menina saiu como um sussurro de esperança. O mundo de Ricardo pareceu desacelerar. Como em um pesadelo em câmera lenta, viu o outro saco se movendo também. E logo Melissa, a outra gêmea, aparecia, igualmente suja, magra, com o rosto marcado pelo medo. O que significa isso? Sua voz agora tremia, uma mistura de raiva e horror crescendo dentro dele como uma tempestade. Cristina tentou se recompor, ajeitando o casaco caro, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. Não é o que parece, Ricardo. As meninas estavam fazendo muita bagunça e eu só estava... Mas suas palavras se perderam no ar. Ricardo já não a ouvia. Caminhou em direção às crianças, que o olhavam com uma mistura de medo e esperança. Ajoelhou-se diante delas, sentindo um nó na garganta. Mariana-se, Melissa. As palavras mal saíam, sufocadas pela emoção. As meninas continuaram imóveis, como se temessem que qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento, fazer o pai desaparecer como em um sonho ruim. Estavam tão diferentes da última vez que as tinha visto de verdade, mais magras, com os cabelos desgrenhados, olhos fundos, marcados por algo que crianças nunca deveriam conhecer: o desamparo. Foi Mariana quem se moveu primeiro. Com uma coragem que parecia grande demais para seu corpinho frágil, estendeu a mão pequena e tocou o rosto do pai, como se precisasse ter certeza de que ele era real. Você veio mesmo, papai? Perguntou, a voz tão baixa que Ricardo precisou se inclinar para ouvi-la. Aquelas palavras simples foram como facadas em seu peito. Quantas vezes elas tinham esperado por ele? Quantas vezes tinham olhado pela janela, aguardando um pai que estava preso em seu próprio luto, incapaz de enxergar o sofrimento delas? Estou aqui agora, respondeu, a voz embargada pela emoção que finalmente rompia a barreira que havia construído em torno de seu coração.
Tirou o paletó e envolveu as duas meninas, sentindo como estavam frias, trêmulas. Foi então que notou algo brilhando no pescoço de Melissa. Uma corrente fina de ouro, com um pequeno pingente. Quando olhou mais de perto, sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Era uma foto de Helena, sorrindo, exatamente como no retrato da sala. A mesma corrente que ele havia mandado fazer para toda a família anos atrás, quando as gêmeas eram apenas bebês. Uma lembrança que Helena insistira tanto para que fizessem, para que elas sempre me tenham por perto, dissera. Cristina deu um passo em sua direção, mas Ricardo levantou a mão, impedindo-a de se aproximar. Seus olhos, antes vazios, agora queimavam com uma fúria contida. Não se aproxime delas, nunca mais. Levantou-se, carregando as duas meninas nos braços. Eram tão leves que seu coração doeu ainda mais. Cristina começou a protestar, ameaçar, mas suas palavras pareciam vir de muito longe. Ricardo seguiu em direção ao carro, sentindo as pequenas mãos das filhas se agarrando a ele como se fosse sua única salvação. No caminho de volta para casa, o silêncio no carro era pesado, interrompido apenas pelos soluços ocasionais das meninas. No banco de trás, elas permaneciam agarradas uma à outra como se temessem ser separadas. Ricardo as observava pelo retrovisor, tentando processar tudo o que havia acontecido. Como não tinha percebido? Como tinha permitido que chegassem a esse ponto? A mansão no Morumbi nunca pareceu tão imponente e fria como naquela noite, quando o BMW cruzou os portões e estacionou na entrada principal. Regina apareceu na porta, alertada pelo segurança sobre a chegada do patrão. Seu rosto, normalmente composto, transformou-se em puro choque quando viu Ricardo retirando as duas meninas do carro. "Meu Deus do céu!" murmurou, levando as mãos à boca. Regina correu até eles, seus olhos já marejados. Quando as meninas a viram, algo pareceu despertar nelas. Um brilho de reconhecimento, talvez até mesmo de esperança. "Regina!" Melissa gritou, estendendo os braços para a governanta, que a recebeu em um abraço apertado, chorando sem qualquer pudor. "Minhas meninas, minhas pequenas", dizia entre soluços, alternando os abraços entre as duas. Ricardo observava a cena, atordoado. A intimidade entre a governanta e suas filhas era evidente. Enquanto ele se afogava em sua dor, Regina havia sido a âncora delas. O pensamento o fez sentir-se ainda mais culpado. "Vamos entrar", disse finalmente a voz rouca. "Elas precisam de um banho, comida, e nós precisamos conversar, Regina." Dentro da casa, os empregados se movimentavam com uma mistura de choque e alívio. As meninas eram o coração daquela mansão, e sua ausência nos últimos meses, desde que Cristina as havia enviado para um suposto internato especial na Europa, havia deixado um vazio que todos sentiam. Agora, vê-las de volta, mesmo naquele estado deplorável, trazia uma luz que há muito tempo não iluminava aquelas paredes. O banho foi um momento de descobertas dolorosas. Marcas nos pequenos corpos contavam histórias que as meninas ainda não conseguiam verbalizar. Regina lavou seus cabelos com delicadeza, enquanto Ricardo permanecia na porta do banheiro, incapaz de desviar o olhar, incapaz de fugir da realidade que agora se apresentava de forma tão crua. Depois, na cozinha, as meninas comiam com uma voracidade que denunciava quanto tempo haviam passado com fome. Pequenos gestos, a forma como escondiam pedaços de pão nos bolsos do pijama, como olhavam para a porta a cada barulho, como se encolhiam quando alguém levantava a voz. Tudo isso quebrava o coração de Ricardo um pouco mais a cada minuto. Quando finalmente as colocou na cama, no mesmo quarto que haviam compartilhado desde bebês, mantido intacto, como se à espera delas, Ricardo sentiu algo que não sentia há anos: um propósito. As meninas se agarraram uma à outra, mesmo tendo camas separadas. Não quiseram soltar suas mãos, então ele ficou ali, sentado entre as duas camas, segurando firmemente as mãos pequenas e frágeis. Só quando tiveram certeza de que ele não iria embora, que não era um sonho, elas finalmente se permitiram fechar os olhos. Mesmo adormecidas, não soltaram suas mãos. Foi então que Regina entrou silenciosamente no quarto. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar,
mas havia uma determinação em seu semblante que Ricardo nunca havia notado antes. Precisamos conversar, ela disse num tom baixo para não acordar as meninas. Na biblioteca, com um copo de uísque que ele nem havia tocado, Ricardo ouvia Regina contar uma história que fazia seu mundo desmoronar ainda mais. Dona Helena sempre desconfiou da irmã, sempre. Dizia que havia algo nos olhos dela, uma inveja, um ressentimento que vinha desde a infância. Quando soube que estava doente... Doente? Helena estava doente? Ricardo interrompeu, sentindo como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Regina assentiu, um suspiro pesado escapando de seus lábios. O acidente não foi bem um acidente, Dr. Ricardo. Dona Helena já estava muito fraca naquele dia. Os médicos haviam dito que ela tinha poucos meses. Ela não queria que o senhor sofresse antes do tempo. Dizia que já bastava um deles carregando esse peso. Ricardo sentiu o mundo girar. Helena estava morrendo, e ele não sabia. Como isso era possível? A única pessoa em quem ela confiou foi em mim, continuou Regina. Me fez prometer que cuidaria das meninas, que ficaria de olho na dona Cristina. Ela dizia: minha irmã sempre quis tudo o que era meu, desde pequena. Meus brinquedos, minhas roupas, meus amigos. Agora ela quer meu marido, minha casa, minha vida. Só não posso deixar que ela tenha minhas filhas. As palavras caíam como pedras sobre Ricardo. Helena sabia. De alguma forma ela havia previsto tudo isso. Eu tentei avisar o senhor, quando Dona Cristina começou a afastar as meninas, quando começou a sugerir o tal internato. Mas ela sempre estava por perto, sempre encontrava um jeito de me impedir, de me fazer parecer uma velha tola e paranoica. Regina enxugou uma lágrima teimosa com a manga do uniforme. Quando elas foram embora, eu sabia que algo estava errado. As cartas que chegavam, supostamente do internato, eram todas iguais, genéricas. Não tinha nada das meninas ali. Nada do jeito da Mariana de contar as coisas. Nada das perguntas curiosas da Melissa. Por que não me procurou diretamente? Por que não insistiu? A voz de Ricardo estava carregada de culpa e raiva. De si mesmo, da situação, de sua própria cegueira. Eu tentei, Dr. Ricardo. Juro que tentei. Mas o senhor estava tão distante, tão fechado em sua dor, e Dona Cristina convenceu a todos que o senhor não suportava ver as meninas porque elas lembravam muito a mãe. Ela dizia que era melhor assim, para o seu bem. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Como havia sido tão fraco, tão autocentrado em sua própria dor, que não conseguiu enxergar o sofrimento de suas próprias filhas. Como havia permitido que Cristina o manipulasse dessa forma? Onde elas estavam esse tempo todo? Perguntou, temendo a resposta. Pelo que as meninas me contaram hoje, enquanto eu as banhava, elas nunca saíram do país. Ficaram trancadas na casa de praia em Guarujá, sozinhas a maior parte do tempo, com uma empregada que as tratava mais como prisioneiras do que como crianças. Regina hesitou, como se o que viria a seguir fosse ainda mais difícil de dizer. Elas falaram de um quarto escuro, onde ficavam de castigo por dias. Falaram de noites sem jantar, de ameaças, de serem trancadas em armários quando havia visitas. Ricardo sentiu a bile subindo pela garganta. A imagem de suas filhas, assustadas, famintas, chorando em um quarto escuro, enquanto ele assinava contratos milionários, participava de jantares e viagens. Era insuportável. Por que, Regina? Por que Cristina faria isso? O que ela ganha maltratando duas crianças inocentes? Regina hesitou novamente, escolhendo as palavras com cuidado. Controle, Dr. Ricardo. Controle sobre o senhor, sobre a empresa, sobre a herança das meninas. Dona Helena deixou tudo muito bem amarrado em seu testamento. As meninas têm um fundo fiduciário milionário, que só podem acessar aos 21 anos. Até lá o tutor, o senhor, administra em nome delas. Mas se algo acontecer ao senhor, ou se for considerado incapaz, a tutela passaria automaticamente para a Dona Cristina. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro sombrio e calculista. Cristina não queria apenas sua vida, sua casa. Queria tudo, incluindo o império financeiro que Helena havia ajudado a construir e deixado como herança para as filhas. Ela estava me preparando, murmurou Ricardo, a compreensão caindo sobre ele como um peso.
me transformando em um homem quebrado, instável, obcecado com o trabalho, afastado das filhas. Fácil de manipular, fácil de declarar incapaz se necessário. Regina assentiu tristemente. E hoje ela ia... Ricardo não conseguia sequer completar a frase. A imagem das filhas em sacos de lixo, sendo arrastadas para um monte de entulho, era forte demais para colocar em palavras. Graças a Deus o Senhor apareceu, Regina disse, finalmente se permitindo chorar abertamente. Graças a Deus. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. A noite lá fora estava silenciosa, estrelada, indiferente ao drama que se desenrolava dentro daquela mansão. Por anos, ele havia se perdido na escuridão de sua própria dor, cego para a luz que ainda existia em sua vida. Suas filhas. Mas agora, algo dentro dele havia despertado. Algo forte, primitivo, determinado. Ela não vai chegar perto delas novamente, disse sua voz firme pela primeira vez em anos. Nunca mais. Naquele momento, o celular em seu bolso vibrou. Era uma mensagem de Cristina. Precisamos conversar. Você não entendeu o que viu. As meninas precisam de ajuda especial, são problemáticas como a mãe. Venha para casa, vamos resolver isso como adultos. Ricardo olhou para a tela por um longo momento. Depois, com uma calma que surpreendeu a si mesmo, bloqueou o número. Voltou para o quarto das meninas, onde elas ainda dormiam, as mãos entrelaçadas mesmo durante o sono. Sentou-se na poltrona ao lado das camas, determinado a não sair dali. Enquanto observava suas filhas, uma memória emergiu das profundezas de sua mente. Ele, com 7 anos, em um orfanato frio e impessoal, depois que sua mãe o abandonou e seu pai morreu. A sensação de desamparo, o medo constante, a busca desesperada por um rosto familiar que nunca aparecia. Nunca mais, sussurrou para si mesmo e para as meninas adormecidas. Nunca mais vocês vão sentir medo ou abandono. Eu prometo. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a colorir o horizonte de São Paulo. Um novo dia nascia, e com ele, um novo Ricardo Mendonça. Não mais o empresário frio e distante, não mais o viúvo perdido em sua própria dor, mas um pai. Um pai determinado a proteger suas filhas, custe o que custar. O que ele ainda não sabia era o quão alto seria esse custo, e quão longe Cristina estava disposta a ir para recuperar o controle que acabara de perder. A notícia se espalhou pela mansão como fogo em palha seca. Os empregados, que por meses haviam engolido o desconforto de saber que algo estava errado, agora se moviam com uma energia renovada. A casa, que parecia ter estado em luto perpétuo, voltava lentamente à vida. No quarto das meninas, pela primeira vez em muito tempo, o sol da manhã paulistana entrava livremente pelas cortinas abertas, iluminando os rostos adormecidos de Mariana e Melissa. Ricardo não havia dormido. Permaneceu a noite inteira na poltrona entre as camas, observando cada movimento, cada suspiro das filhas, como se temesse que pudessem desaparecer caso desviasse o olhar por um segundo sequer. Seus olhos ardiam, mas havia uma clareza em sua mente que não sentia há anos. As peças do quebra-cabeça se encaixavam uma a uma, formando uma imagem tão nítida quanto dolorosa. O celular que ele havia silenciado não parava de vibrar. Mensagens, ligações, e-mails, todos de Cristina, alternando entre súplicas e ameaças. Você não entende o que está fazendo, dizia uma delas. As meninas precisam de supervisão especial, não são normais. Em outra, se não trouxer minhas enteadas de volta até o final do dia, vou à polícia. Sequestro é crime, Ricardo. Sequestro. A palavra pairou em sua mente como uma sombra ameaçadora. Tecnicamente, ele não havia comunicado a ninguém que estava levando as filhas. Não havia documentos, não havia processo legal. Apenas o instinto de um pai resgatando suas crias do perigo. O som suave de passos no corredor o tirou desses pensamentos. Regina entrou carregando uma bandeja com café, pão fresco e frutas. Seu olhar foi das meninas adormecidas para Ricardo, e um sorriso triste se formou em seu rosto envelhecido. O senhor precisa comer alguma coisa, doutor Ricardo, sussurrou, colocando a bandeja na mesinha ao lado da poltrona. Vai precisar de força. Ricardo assentiu, grato pela preocupação. Regina era mais que uma governanta.
Era uma espécie de guardiã daquela família, a única que permanecera fiel à memória de Helena, a única que tentara proteger as meninas. Liguei para o Dr. Augusto. Ela continuou, em voz baixa. Ele está vindo examinar as meninas assim que acordarem. Augusto Pimentel era o médico da família há anos, amigo pessoal de Ricardo desde os tempos da faculdade. Um homem discreto e confiável, exatamente o que precisavam naquele momento. Ótimo, respondeu Ricardo. E também vou precisar falar com meu advogado hoje. Já avisei ao Paulo que o senhor não vai à empresa. Disse que está doente. Paulo era o assistente executivo de Ricardo, seu braço direito na construtora. Um jovem eficiente, mas que ultimamente parecia mais próximo do sócio majoritário Carlos Drummond do que dele próprio. Carlos já ligou? Perguntou Ricardo, com uma pontada de desconfiança que não conseguiu disfarçar. Regina hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Ligou 3 vezes. Na última, disse que era urgente, algo sobre a reunião com os investidores estrangeiros. Ricardo assentiu, pensativo. Carlos estava cada vez mais intrometido nos assuntos da empresa, sempre questionando suas decisões, sempre sugerindo caminhos diferentes. Antes, Ricardo atribuía isso à sua própria distração, ao seu afastamento emocional dos negócios. Agora, começava a ver sob uma nova luz. Um pequeno movimento na cama mais próxima à janela chamou sua atenção. Melissa, a mais quieta das gêmeas, abria os olhos lentamente. Por um instante, pareceu confusa, olhando ao redor como se não reconhecesse o lugar. Quando seu olhar encontrou o de Ricardo, houve um momento de hesitação, como se ela não acreditasse no que estava vendo. Pai? Sua voz era tão baixa que Ricardo mal pôde ouvir. Estou aqui, minha pequena, respondeu, ajoelhando-se ao lado da cama. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, talvez até de felicidade. Estendeu a mãozinha trêmula e tocou o rosto do pai, exatamente como Mariana havia feito no dia anterior. Não foi um sonho, ela disse, mais para si mesma do que para ele. A declaração simples e direta quebrou algo dentro de Ricardo. Quantas vezes elas haviam sonhado com o resgate? Quantas manhãs haviam acordado para descobrir que ainda estavam presas em seu pesadelo? Mariana também começou a despertar, movendo-se desconfortavelmente em sua cama. Quando abriu os olhos, imediatamente procurou a irmã. Um reflexo desenvolvido durante os meses de cativeiro compartilhado. Ao ver Melissa e o pai, um sorriso iluminou seu rostinho, ainda marcado pelas sombras do sofrimento. Pai, Regina! Exclamou, com uma animação que contrastava com sua aparência frágil. Estamos em casa mesmo. A manhã transcorreu em uma estranha mistura de alegria e tensão. As meninas, apesar da experiência traumática, mostravam uma resiliência surpreendente. Comeram com apetite, tomaram banho sem protestar e até brincaram um pouco no jardim interno, sob o olhar vigilante de Ricardo e Regina. Mas havia sinais inquietantes. A forma como se sobressaltavam com barulhos súbitos, como Melissa se recusava a soltar a mão da irmã, como Mariana olhava constantemente para as portas e janelas, como se esperasse que algo ameaçador pudesse entrar a qualquer momento. O Dr. Augusto chegou por volta das 10 horas. Seu rosto normalmente jovial estava sério quando cumprimentou Ricardo. Tentei ligar, disse em voz baixa, enquanto observava as meninas brincando à distância. Seu telefone só dava ocupado. Eu o desliguei, respondeu Ricardo. Há complicações. Augusto assentiu, sem fazer perguntas. Conhecia Ricardo há tempo suficiente para saber quando o amigo estava em uma situação delicada. Vamos ver como estão nossas princesas, disse, forçando um tom animado enquanto se aproximava das meninas. O exame foi gentil, mas minucioso. Augusto conversou com as gêmeas enquanto verificava seus sinais vitais, procurava por lesões, testava reflexos. As meninas respondiam às perguntas médicas com uma mistura de cooperação e receio, especialmente quando ele perguntava sobre machucados específicos ou cicatrizes. Depois, na biblioteca, longe dos ouvidos infantis, o médico não escondeu sua preocupação. Desnutrição leve, algumas contusões antigas, uma possível fratura mal curada no pulso de Melissa.
Fisicamente, com boa alimentação e cuidados, devem se recuperar bem em algumas semanas. Ricardo sentiu um aperto no peito. E psicologicamente? Augusto suspirou pesadamente. Isso é mais complicado. Elas sofreram traumas, Ricardo. Negligência, abuso emocional, possivelmente físico também, embora seja difícil determinar a extensão sem um relato completo. Vão precisar de acompanhamento psicológico, de um ambiente seguro e estável. Elas terão tudo isso, afirmou Ricardo, com uma determinação que surpreendeu o amigo. Sei que terão, mas também precisamos pensar na situação legal. Se o que você me contou é verdade, sua esposa cometeu crimes graves contra essas crianças. Precisa denunciá-la. Ricardo assentiu lentamente. Vou fazer isso. Assim que falar com meu advogado. O médico hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas fosse difícil encontrar as palavras certas. Há algo mais, Augusto? Perguntou Ricardo, notando a hesitação. Sim, há. Uma das enfermeiras do consultório é amiga de Cristina. Hoje de manhã, enquanto eu saía, ela comentou que sua esposa parecia muito agitada. Falou algo sobre um escândalo familiar e que estava indo à delegacia. As palavras caíram como pedras no estômago de Ricardo. Cristina estava agindo rápido, tentando assumir o controle da narrativa. Era exatamente o tipo de jogada que ele esperaria dela. Virar a mesa, transformar o agressor em vítima. A conversa foi interrompida pelo interfone da casa. O segurança anunciava a chegada de 2 policiais. Eles queriam falar com o Sr. Mendonça. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para Augusto, que parecia igualmente preocupado. Fique com as meninas, pediu ao amigo. Não deixe que ninguém as leve. A caminhada até o portão principal nunca pareceu tão longa. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um martelo anunciando uma sentença. Quando chegou à entrada, viu 2 policiais uniformizados e uma viatura. Ao lado deles, Cristina, com os olhos vermelhos de um choro que Ricardo sabia ser falso, e seu advogado, Renato Maia, um homem conhecido por seus métodos pouco ortodoxos e sua falta de escrúpulos. Senhor Ricardo Mendonça? Perguntou um dos policiais, um homem de meia-idade com um semblante severo. Sim, sou eu. Temos uma denúncia de sequestro e violência doméstica contra o senhor. A senhora Cristina Mendonça afirma que o senhor levou suas enteadas à força, sem autorização, e a agrediu quando ela tentou impedir. Ricardo sentiu o absurdo da situação como uma bofetada. Cristina havia invertido completamente a história, transformando-o no vilão. Isso é uma mentira completa, respondeu tentando manter a calma. Minhas filhas estavam sendo maltratadas por ela. Encontrei-as ontem dentro de sacos de lixo, sendo arrastadas para um monte de entulho em um terreno abandonado. Os policiais trocaram olhares céticos. A história soava absurda mesmo para Ricardo, que a havia vivenciado. Viemos acompanhar a senhora Mendonça para recolher as crianças, disse o segundo policial, mais jovem e visivelmente desconfortável com a situação. Não vou entregar minhas filhas, respondeu Ricardo, sentindo uma determinação que vinha das profundezas de seu ser. Elas são minhas filhas biológicas. Estou em pleno exercício do poder familiar. E elas estão seguras aqui. O advogado de Cristina deu um passo à frente, um sorriso calculista nos lábios finos. Senhor Mendonça, temos aqui uma ordem judicial provisória concedendo a guarda temporária das menores à minha cliente. Se não cooperar, os policiais terão que usar a força, e o senhor será detido por desobediência. Ricardo olhou para o papel estendido pelo advogado. Era um documento oficial, com o timbre do Tribunal de Justiça. Como Cristina havia conseguido isso tão rápido? Quero ver minhas filhas. A voz de Cristina se ergueu dramaticamente embargada. Estou tão preocupada. Deus sabe o que ele pode estar fazendo com elas. A atuação era perfeita. Lágrimas nos olhos, a voz trêmula, a postura de mãe desesperada. Se Ricardo não a tivesse visto no dia anterior, arrastando as meninas em sacos de lixo, talvez até ele pudesse se deixar enganar. Foi nesse momento que a salvação chegou, na forma de um Mercedes preto que estacionou bruscamente atrás da viatura. Dele desceu Leonardo Vasconcelos, um dos advogados mais respeitados de São Paulo, amigo de Ricardo desde os tempos da universidade. Ricardo, chamou Leonardo, caminhando com passos firmes até o pequeno grupo.
Recebi sua mensagem. Estou aqui. A verdade era que Ricardo não havia enviado mensagem alguma. Havia tentado ligar para Leonardo mais cedo, mas não conseguira falar com ele. Alguém, provavelmente Regina, havia tomado a iniciativa. Leonardo se apresentou aos policiais, examinando rapidamente o documento nas mãos de Ricardo. Senhores, peço um momento para conferir a legitimidade desta ordem, disse, com a autoridade que apenas décadas de experiência nos tribunais poderiam conferir. Enquanto os policiais aguardavam, Leonardo conduziu Ricardo alguns passos para longe, falando em voz baixa e urgente. Essa ordem é irregular. Foi concedida sem o devido processo legal, provavelmente por algum juiz plantonista que não teve acesso a todos os fatos. Podemos contestá-la, mas precisamos de tempo. Você tem alguma prova do que aconteceu ontem? Ricardo pensou rapidamente. As próprias meninas, os exames médicos que o Dr. Augusto acabou de fazer. E o segurança da empresa que monitora o terreno, deve haver gravações das câmeras. Leonardo assentiu. Bom, isso nos dá algo para trabalhar. Agora, escute com atenção. Não podemos simplesmente ignorar uma ordem judicial, mesmo que seja irregular. Isso complicaria sua situação. Precisamos jogar o jogo deles por enquanto. Não vou entregar minhas filhas a ela, Léo, disse Ricardo com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Nem estou sugerindo isso, respondeu o advogado. Mas precisamos de uma estratégia. Deixe-me falar com eles. Leonardo retornou aos policiais agora com uma expressão profissional e serena. Senhores, meu cliente não está recusando a cumprir a ordem. Apenas solicita que, dada a gravidade da situação e as alegações de ambas as partes, as crianças permaneçam sob a supervisão de um terceiro neutro até que o juiz possa avaliar adequadamente o caso. As meninas acabaram de passar por um exame médico que documentou possíveis abusos. Se os senhores puderem conversar com o médico aqui presente e ver as crianças, acredito que concordarão que removê-las novamente seria traumático e potencialmente prejudicial. Os policiais se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Estavam apenas cumprindo ordens, mas a situação havia se complicado com a chegada do advogado e a menção a evidências médicas de abuso. Se isso é um absurdo, exclamou Cristina, abandonando momentaneamente sua postura de vítima. A ordem é clara. Ele precisa entregar as crianças agora. O advogado dela colocou uma mão em seu braço, em um claro gesto para que se controlasse. Tarde demais. Aquele lampejo de fúria havia sido suficiente para fazer os policiais desconfiarem. Senhora, por favor, mantenha a calma, disse o policial mais velho. Vamos verificar a situação das crianças antes de tomar qualquer decisão. Foi assim que, minutos depois, os policiais se encontravam na sala da mansão, observando as gêmeas brincando no jardim interno, visivelmente felizes, apesar dos sinais físicos de negligência. O doutor Augusto explicava em termos profissionais as evidências de maus tratos que havia encontrado. Cristina, sentada rigidamente em uma poltrona, mantinha uma expressão de indignação contida. Seu advogado sussurrava em seu ouvido ocasionalmente, provavelmente aconselhando-a a manter a compostura. Foi Mariana quem mudou tudo. Quando notou a presença de Cristina na sala, seu pequeno corpo congelou. O brinquedo que segurava, um antigo urso de pelúcia que havia sido resgatado do fundo de um armário, caiu de sua mão. Seu rosto empalideceu e, em um instante, ela correu para trás de Ricardo, agarrando-se à sua perna como se sua vida dependesse disso. Não deixa ela levar a gente de novo, pai, implorou com a voz embargada pelo medo. Por favor, não deixa! Melissa, vendo a reação da irmã, também correu para o pai, o terror estampado em seu rostinho pálido. Não disse nada, apenas se agarrou ao outro lado de Ricardo, tremendo visivelmente. A reação das meninas falou mais do que qualquer testemunho poderia. Os policiais trocaram olhares significativos. O mais velho se aproximou de Ricardo, falando em voz baixa. Senhor Mendonça, acho que precisamos reconsiderar esta situação. A reação das crianças é preocupante. O jovem policial, por sua vez, havia sacado um pequeno bloco de notas e estava anotando algo, seus olhos ocasionalmente se voltando para as meninas e para Cristina. Isso é manipulação,
Cristina se levantou, sua voz elevando-se perigosamente. Ele as colocou contra mim. Eu sou a mãe delas. Eu que cuidei delas todos esses anos enquanto ele trabalhava. Senhora, por favor, mantenha a calma, repetiu o policial mais velho, agora com um tom mais firme. Cristina, sente-se, ordenou seu advogado, claramente percebendo que ela estava perdendo o controle. Mas Cristina havia cruzado um limiar. Seu rosto, normalmente composto em uma máscara de beleza calculada, agora estava contorcido pela raiva. Deu um passo em direção às meninas, que se encolheram ainda mais atrás do pai. Venham aqui agora, ordenou, a voz estridente. Parem com essa palhaçada! O movimento brusco foi suficiente para os policiais intervirem. O mais velho se colocou entre Cristina e as crianças, enquanto o mais jovem a segurava gentilmente pelo braço. Senhora, acho melhor a senhora se acalmar, disse ele com firmeza. Estamos aqui para proteger as crianças, acima de tudo. Foi o suficiente para que a fachada desabasse por completo. Cristina puxou o braço violentamente, seus olhos faiscando de ódio. Vocês não entendem. Ele vai arruinar tudo. Essas meninas são a minha garantia, o meu futuro. Eu não passei 2 anos aguentando essas pestinhas para perder tudo agora. O silêncio que se seguiu à explosão foi ensurdecedor. Todos na sala estavam paralisados. Ricardo, o advogado, os policiais, até mesmo o Dr. Augusto, que havia entrado na sala ao ouvir a comoção. As únicas que se moveram foram as gêmeas, que se agarraram ainda mais forte ao pai, como se tentassem desaparecer dentro dele. O advogado de Cristina foi o primeiro a se recuperar, apressando-se em direção à sua cliente. Cristina, acho melhor irmos embora agora, disse o tom urgente. Vamos resolver isso de outra forma. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. Os policiais haviam visto o suficiente para formar uma opinião muito diferente da que tinham quando chegaram. Senhores, acho que precisamos rever esta situação, disse Leonardo, dirigindo-se aos policiais. Como podem ver, as crianças estão aterrorizadas com a ideia de irem com a senhora. E as palavras dela deixam claro que há algo muito errado nesta história. O policial mais velho assentiu lentamente. Vamos relatar o que vimos ao juiz. Enquanto isso, as crianças ficam sob a custódia do pai. Senhora, acrescentou, virando-se para Cristina, sugiro que a senhora nos acompanhe até a delegacia. Temos algumas perguntas sobre suas declarações anteriores. O rosto de Cristina perdeu toda a cor. Olhou para seu advogado, que apenas deu de ombros, igualmente atordoado pelo rumo que a situação havia tomado. Isso não acabou, disse ela, fixando o olhar em Ricardo com uma intensidade que faria qualquer pessoa menos determinada recuar. Você não sabe com quem está lidando? Na verdade, acho que finalmente sei, respondeu Ricardo, com uma calma que vinha da certeza de estar fazendo a coisa certa. Quando Cristina e seu advogado finalmente saíram, escoltados pelos policiais, ela, para prestar esclarecimentos, não exatamente presa, mas certamente em uma posição muito diferente da que imaginara, um silêncio aliviado caiu sobre a mansão. Ricardo ajoelhou-se diante das filhas, que ainda tremiam como folhas ao vento. Está tudo bem agora, garantiu, abraçando-as com toda a força que seu coração recém-desperto permitia. Ela não vai mais machucar vocês. Nunca mais. As meninas se agarraram a ele, chorando silenciosamente. Era um choro diferente, não de medo ou desespero, mas de alívio, de esperança. Leonardo observava a cena com um misto de emoção e preocupação. Quando Ricardo finalmente se levantou, levando as meninas para o quarto com a ajuda de Regina, o advogado o segurou pelo braço. Ricardo, isso está longe de acabar, advertiu em voz baixa. O que aconteceu hoje foi uma vitória, mas pequena. Cristina tem recursos, tem conexões. E pelo que entendi, ela tem muito a perder se não conseguir o que quer. Ricardo assentiu, o rosto agora marcado por uma determinação férrea que Leonardo não via desde os tempos em que eles disputavam casos simulados na faculdade. Eu sei, Léo, e estou pronto para a guerra. O que Ricardo não sabia era que aquela guerra seria muito mais ampla, muito mais perigosa e muito mais suja do que ele poderia imaginar. Enquanto ele levava as filhas para descansar, protegidas pelos muros da mansão e pelo amor recém-redescoberto de seu pai, outras peças se moviam no tabuleiro. Em seu escritório no centro financeiro da cidade,
Carlos Drummond, sócio majoritário da construtora Mendonça, recebia uma ligação que o fez franzir a testa de preocupação. Como assim ela foi pega? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão. O plano era perfeito. Ele nunca deveria ter descoberto as crianças. Do outro lado da linha, uma voz masculina explicava a situação. Carlos ouvia, o rosto cada vez mais sombrio. Não abandone o barco ainda. Ela é impulsiva, mas não é burra. Não vai nos delatar. Sim, continue com o plano B. Quanto às ações da empresa, não se preocupe. Até o final do mês, Ricardo não estará mais no comando. Desligou o telefone e ficou olhando para a vista panorâmica da cidade que se estendia pela janela de seu escritório. São Paulo, gigante de concreto e ambições, não perdoava os fracos, os distraídos, os emocionalmente comprometidos. Ricardo havia sido tudo isso nos últimos anos, abrindo espaço para que Carlos assumisse cada vez mais o controle da empresa que, tecnicamente, ainda pertencia majoritariamente ao amigo. Você escolheu o momento errado para acordar, Ricardo, murmurou para si mesmo, enquanto girava lentamente a cadeira. O momento errado. Em outro ponto da cidade, na redação de um pequeno jornal independente, uma jovem jornalista olhava fixamente para a tela de seu computador. Luísa Fernandes, 32 anos, cabelos cacheados sempre presos em um rabo de cavalo desleixado, óculos de armação grossa que não conseguiam esconder a intensidade de seus olhos escuros. Na tela, uma foto de Ricardo Mendonça em uma coletiva de imprensa recente, ao lado da esposa Cristina, sorrindo como o casal perfeito. Tem algo errado nessa história, murmurou para si mesma, enquanto tomava notas em um caderno já bastante usado. Ninguém passa de viúvo destruído a sequestrador violento da noite para o dia. Luísa tinha razões pessoais para desconfiar de histórias sobre crianças maltratadas que ninguém acreditava. Sua irmã mais nova, Carla, havia sofrido nas mãos de um padrasto abusivo por anos, sem que ninguém, nem mesmo a própria mãe, acreditasse nela. Quando finalmente a verdade veio à tona, era tarde demais. Carla, aos 16 anos, havia tirado a própria vida, deixando apenas um bilhete. Ninguém escutou, ninguém viu. Desde então, Luísa havia feito da verdade sua missão de vida. Especializou-se em investigar casos de abuso infantil, de violência doméstica, de injustiças silenciosas escondidas atrás de fachadas respeitáveis. E algo, neste caso específico, havia despertado seu faro jornalístico. Vamos ver o que realmente está acontecendo nessa família, disse, enquanto pegava o telefone para começar a fazer ligações. Vamos dar voz a quem não está sendo ouvido. O que ela não sabia era que sua investigação a levaria muito além de um simples caso de disputa de guarda. Era apenas o começo de uma jornada que conectaria o drama pessoal de Ricardo e suas filhas a uma rede de poder, ganância e corrupção que se estendia dos salões elegantes da alta sociedade paulistana até os corredores sombrios da política e dos grandes negócios. A noite caía sobre São Paulo quando Regina entrou silenciosamente no quarto das gêmeas. Ricardo havia finalmente adormecido na poltrona, vencido pelo cansaço físico e emocional das últimas 24 horas. As meninas dormiam em suas camas, ainda vestidas com as roupas do dia. Ninguém tivera coragem de acordá-las para trocar. A velha governanta se aproximou da cama de Melissa, ajeitando o cobertor sobre a menina. Foi quando notou algo estranho. A pequena estava agarrada a um caderno velho de capa preta que Regina nunca havia visto antes. Com cuidado para não acordá-la, deslizou o caderno de entre seus dedos. Na primeira página, uma letra elegante e familiar fez seu coração disparar. Era a caligrafia de Helena. Meu Deus do céu, sussurrou para si mesma, sentindo as pernas fraquejarem. É o diário dela. Regina sentou-se na pequena poltrona do quarto de empregados, que ocupava há quase 3 décadas naquela casa. Suas mãos trêmulas acariciavam a capa do diário como se tocassem um objeto sagrado. Hesitava em abri-lo. Parecia uma invasão da privacidade de Helena, a patroa que havia se tornado quase uma filha para ela. Mas a própria Helena havia dito, nas últimas semanas antes do acidente, se algo acontecer comigo, Regina, você saberá o que fazer. Na época, Regina interpretou aquilo como mais um desabafo de uma mulher doente e assustada. Agora, com o diário em mãos e as gêmeas finalmente a salvo,
As palavras ganhavam um peso diferente, quase profético. Me perdoe, Helena, sussurrou, antes de abrir finalmente o caderno de capa preta. As primeiras páginas eram anotações cotidianas, consultas médicas, reações aos tratamentos, pequenas alegrias do dia a dia com as filhas. Helena havia sido diagnosticada com um tipo raro de leucemia poucos meses antes do acidente. Optara por não contar a ninguém, exceto a Regina e seu médico. Ricardo já carrega tanto peso, escrevera ela. Não posso deixar que minha doença se torne mais um fardo para ele. À medida que Regina avançava na leitura, o tom das entradas mudava. Helena começava a expressar preocupações sobre sua irmã, Cristina, que havia reaparecido em suas vidas depois de anos vivendo no exterior. Cristina sempre olhou para minha vida como se fosse algo que ela merecia ter. Quando éramos crianças, roubava minhas bonecas. Na adolescência, tentava seduzir meus namorados. Agora, vejo como ela olha para Ricardo, para as meninas, para nossa casa, com aquela mesma expressão de antigamente. Como se tudo isso devesse ser dela. Algumas páginas à frente, as suspeitas se aprofundavam. Encontrei Cristina no escritório de Ricardo hoje, mexendo nos documentos da empresa. Quando perguntei o que fazia, disse que estava procurando uma caneta. Mas vi que tinha papéis sobre a mesa, papéis relacionados ao fundo fiduciário das meninas. E então, em uma entrada datada de 2 semanas antes do acidente, algo que fez o sangue de Regina gelar. Acho que Cristina está colocando algo na minha comida. Nos dias em que ela insiste em preparar meu chá, me sinto estranhamente pior. Meus exames mostram uma aceleração da doença, que os médicos não conseguem explicar. Estou guardando amostras do chá. Pedi ao Dr. Torres para analisá-las sem levantar suspeitas. A última entrada, do dia do acidente, era breve e perturbadora. O Dr. Torres confirmou. Há traços de um composto que interfere com minha medicação, acelerando a deterioração do meu quadro. Vou confrontar Cristina hoje. Se algo acontecer comigo, este diário contém toda a verdade. Regina saberá o que fazer. Minhas filhas, meus amores, me perdoem por não ter sido forte o suficiente para protegê-las até o fim. Regina fechou o diário, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Helena não tinha morrido em um simples acidente. Havia sido assassinada, lenta e metodicamente, pela própria irmã. E agora, aquela mesma mulher havia tentado se livrar das sobrinhas quando elas se tornaram um obstáculo em seus planos. Do lado de fora da mansão, a noite paulistana era cortada ocasionalmente pelos faróis de carros que passavam. Em um sedã preto estacionado discretamente do outro lado da rua, Luísa Fernandes observava a casa dos Mendonça através de uma lente telescópica. Tinha conseguido o endereço através de um contato na delegacia, o mesmo que a informara sobre a confusão envolvendo a madrasta das crianças naquela tarde. Essa história está cada vez mais estranha, murmurou para si mesma, enquanto anotava o nome dos visitantes que havia visto entrar e sair da mansão nas últimas horas. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de sua fonte no Hospital Albert Einstein. Consegui os registros que você pediu. A senhora Helena Mendonça foi paciente do Dr. Torres. Diagnóstico: leucemia linfóide aguda. Você me deve uma grande. Luísa sorriu. Era outra peça do quebra-cabeça. Na versão oficial, Helena Mendonça havia morrido instantaneamente em um acidente de carro na rodovia Anhanguera. Não havia menção a qualquer doença. Por que esconder algo assim? Seu instinto jornalístico dizia que estava na pista certa, mas precisava de mais, muito mais. Dentro da mansão, Ricardo acordava sobressaltado na poltrona do quarto das meninas. Um pesadelo. Não conseguia se lembrar. Olhou para as camas onde as filhas dormiam e sentiu um aperto no peito ao perceber que Mariana não estava lá. Levantou-se rapidamente, o coração acelerado. Onde estaria? A memória do que Cristina havia feito com elas ainda estava vívida demais. O medo ainda pulsava forte demais. Saiu para o corredor, chamando baixinho. Mariana, onde você está, filha? Nenhuma resposta. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do grande relógio de pêndulo no hall ecoando pelas paredes. Ricardo acelerou o passo, verificando os quartos, o banheiro, a biblioteca.
sentindo o pânico crescer a cada espaço vazio. Foi quando ouviu um som suave, quase imperceptível, vindo da sala de música, um cômodo que havia permanecido fechado desde a morte de Helena. Era ela quem tocava piano, quem enchia a casa com melodias que pareciam fazer o próprio ar dançar. Aproximou-se cautelosamente. A porta estava entreaberta, uma linha fina de luz escapando pela fresta. Empurrou-a gentilmente e a cena que viu fez seu coração falhar uma batida. Mariana estava sentada ao piano, seus pequenos dedos tocando hesitantemente as teclas, produzindo notas soltas, desconexas, mas ainda assim reconhecíveis para Ricardo. Era a música que Helena sempre tocava para elas dormirem. Uma canção de ninar que ela mesma havia composto. A menina não o havia notado ainda. Seu rosto estava concentrado, a língua aparecendo ligeiramente entre os lábios, exatamente como Helena fazia quando se concentrava em algo difícil. Mariana, chamou suavemente para não assustá-la. Ela ergueu os olhos e não havia medo neles, apenas uma espécie de paz triste, uma saudade grande demais para seu pequeno corpo. Estou tentando lembrar a música da mamãe, disse, com uma simplicidade que partiu o coração de Ricardo. Ela disse que enquanto eu lembrasse a música, ela estaria sempre comigo. Ricardo se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco do piano. Quantas vezes havia visto Helena ali, com uma das gêmeas de cada lado, ensinando-as a tocar. Como tinha permitido que esse momento, essa memória, fosse roubada delas? Posso te ajudar? Perguntou, colocando as mãos sobre o teclado. Sua mãe me ensinou essa música também. Não era exatamente verdade. Helena havia tentado ensiná-lo, mas Ricardo sempre fora um aluno relutante, preferindo admirá-la tocando a aprender ele mesmo. Agora, desejava ter prestado mais atenção. Mesmo assim, conseguiu dedilhar as primeiras notas, hesitante. Mariana observava suas mãos com atenção, os olhos brilhando com algo que Ricardo não via há muito tempo. Esperança. Quando ele parou, incapaz de lembrar o resto, foi a menina quem continuou, seus pequenos dedos encontrando as teclas certas por puro instinto, por pura memória emocional. A melodia emergiu, imperfeita mas reconhecível, enchendo a sala que há tanto tempo permanecia em silêncio. Ficaram ali, pai e filha, reconstruindo juntos a música nota por nota, como se estivessem reconstruindo também seus próprios laços, sua própria história familiar. Quando terminaram, Mariana olhou para ele com um sorriso tímido, mas genuíno. A mamãe ficaria feliz, não é? Ricardo engoliu o nó na garganta. Muito feliz, minha pequena. Muito feliz. Foi nesse momento que percebeu uma presença na porta. Era Regina, o rosto ainda marcado pelas lágrimas, o diário de Helena em suas mãos. Doutor Ricardo, disse ela, a voz grave, precisamos conversar. Agora. Na cobertura de um edifício de luxo no Itaim Bibi, Cristina caminhava de um lado para outro como uma fera enjaulada. Havia conseguido evitar a prisão. Seu advogado era bom o suficiente para isso. Mas estava longe de estar livre. Os policiais haviam feito perguntas demais, anotado respostas demais, e aquela maldita explosão de raiva na frente de todos. Como tinha sido tão estúpida? Você arruinou tudo, disse Carlos Drummond sentado confortavelmente em um dos sofás de couro branco, um copo de uísque nas mãos. Anos de planejamento, milhões investidos, e você joga tudo pela janela por causa de um acesso de raiva. Foi um deslize, respondeu ela, servindo-se de uma dose generosa de vodka. Posso consertar isso. Ainda temos o plano B. Carlos a observou com uma mistura de desprezo e cálculo. Cristina era bonita, isso era inegável. Os mesmos traços delicados de Helena, mas com uma dureza nos olhos, uma ambição no sorriso que a irmã nunca tivera. Era essa ambição que a tornara uma parceira valiosa. Era também o que a tornava perigosa. O plano B exige discrição, controle e paciência, disse ele girando o líquido âmbar no copo. 3 qualidades que você demonstrou não possuir hoje. Cristina parou de andar, encarando-o com fúria mal contida. Não se esqueça de quem começou isso tudo, Carlos. Fui eu quem aproximou você do Ricardo. Fui eu quem manipulei minha própria irmã doente para abrir caminho. Fui eu quem quase matou 2 crianças e foi pega no ato.
completou ele com frieza. Isso não estava no plano, Cristina. Nunca esteve. Ela virou o copo de vodka de uma vez, o álcool descendo como fogo por sua garganta. As meninas eram um problema. O testamento de Helena é claro. O fundo fiduciário só pode ser acessado por mim como tutora se Ricardo for declarado incapaz ou ausente. Mas enquanto as gêmeas estiverem vivas, elas têm prioridade na herança quando completarem 21 anos. São quase 200 milhões de reais, Carlos. Você acha que eu ia esperar 15 anos para pôr as mãos nisso? Carlos levantou-se, aproximando-se dela com passos lentos, deliberados. Sua expressão era um misto de incredulidade e algo mais sombrio. Você está me dizendo que tentou matar suas próprias sobrinhas por dinheiro? Isso não fazia parte do nosso acordo, Cristina. O plano era simples. Você se aproximava de Ricardo após a morte de Helena, ganhava sua confiança, casava com ele. Enquanto isso, eu minava sua autoridade na empresa, fazendo-o parecer instável, emocionalmente comprometido. Em alguns anos assumiria o controle total dos negócios, e você ficaria com a parte pessoal da fortuna. Limpo, discreto, legal. Cristina deu de ombros, servindo-se de outra dose. Eu acelerei as coisas. E daí? O resultado seria o mesmo. Carlos balançou a cabeça, um sorriso sem humor nos lábios. Você é ainda mais ambiciosa do que eu pensava. E mais perigosa. Fez uma pausa, estudando-a com novos olhos. O que realmente aconteceu com Helena? O acidente foi mesmo um acidente? O olhar que Cristina lhe lançou foi resposta suficiente. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tinha se aliado a uma sociopata completa. Precisamos nos afastar, disse, colocando o copo sobre a mesa de centro. Isso está ficando complicado demais. Vou seguir com meus planos para a empresa. Você resolve seus próprios problemas. Cristina riu, um som áspero, sem alegria. Fugindo, Carlos. Depois de tudo o que investimos juntos, depois de tudo o que eu sei sobre você, sobre como você desviou dinheiro do projeto Anhembi, sobre como subornou o fiscal da prefeitura no empreendimento da Zona Oeste, o rosto de Carlos endureceu. Está me ameaçando, Cristina? Ela se aproximou, seu perfume caro envolvendo-o como uma nuvem tóxica. Estou lembrando você de que estamos juntos nisso. Se eu cair, você cai comigo. Então, em vez de me abandonar, vamos resolver isso, juntos, como planejamos. No escritório de sua casa, Luísa digitava furiosamente em seu laptop. A história estava tomando forma. Não apenas um drama familiar, mas algo muito maior envolvendo uma das maiores construtoras do país. Milhões em contratos governamentais, possíveis desvios de dinheiro. Seu editor havia se mostrado cético quando ela apresentou as primeiras evidências. Cuidado, Luísa, advertira ele. Você está mexendo com gente grande. Tem certeza de que não é apenas sua obsessão pessoal falando mais alto? A pergunta a incomodara, porque continha um grão de verdade. Desde a morte de Carla, Luísa via casos de abuso infantil em todo lugar. Mas, desta vez, era diferente. Havia evidências concretas, havia um padrão claro. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Fernandes? A voz do outro lado era baixa, nervosa. Aqui é Paulo Santana, assistente executivo de Ricardo Mendonça. Soube que você está investigando o caso envolvendo as filhas dele. Luísa sentiu o pulso acelerar. Uma fonte interna na empresa era exatamente o que precisava. Como conseguiu meu número, Sr. Santana? Isso importa? Tenho informações que podem interessar a senhorita. Sobre Carlos Drummond, o sócio do Sr. Mendonça, sobre desvios na empresa, sobre um plano para tirar Ricardo do comando. Luísa pegou seu gravador, ligando-o discretamente. Estou ouvindo. Não por telefone, respondeu Paulo. Podemos nos encontrar. Amanhã, às 10 horas, no café do Museu de Arte Moderna. Venha sozinha. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Luísa ficou olhando para o telefone por um longo momento. Poderia ser uma armadilha, ou poderia ser a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. De volta à mansão dos Mendonça, na biblioteca, Ricardo ouvia em choque o relato de Regina sobre o conteúdo do diário de Helena. Envenenada? Por Cristina. Sua voz era um misto de incredulidade e horror. E eu simplesmente não percebi? Casei com a assassina da minha esposa?
Regina colocou uma mão enrugada sobre a dele, um gesto maternal que transcendia as barreiras entre patrão e empregada. O senhor estava destruído pela dor, Dr. Ricardo. Ela se aproveitou disso. Helena sabia do perigo, mas não queria preocupar o senhor com sua doença. Achou que poderia resolver sozinha. Ricardo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada revelação como um golpe físico. O que mais eu não vi, Regina? O que mais eu permiti que acontecesse enquanto estava cego pela minha própria dor? A governanta não respondeu imediatamente. Seu olhar se dirigiu para o corredor, onde Melissa estava parada, silenciosamente observando a cena, o pequeno rosto uma máscara de preocupação. Melissa, querida, chamou Regina, estendendo a mão. Venha cá. Seu pai e eu estamos apenas conversando. A menina hesitou, olhando de Regina para Ricardo. Havia algo em seus olhos. Um conhecimento, uma compreensão além de seus anos. Você está falando da tia Cris, disse, sua voz tão baixa que eles mal podiam ouvi-la. Sobre como ela fez a mamãe ir embora. Ricardo sentiu o coração apertar. Você sabe sobre isso, Melissa? A menina entrou na biblioteca, seus passos leves como os de um animal assustado que testa um terreno desconhecido. Eu ouvi ela falando uma vez, no telefone. Ela disse que deu certo. A vaca da Helena finalmente morreu, agora só falta cuidar das pestinhas. Regina cobriu a boca com a mão, horrorizada. Ricardo sentiu uma onda de náusea subindo por sua garganta. Por que você nunca disse nada, filha? Perguntou, tentando manter a voz calma apesar da tempestade em seu interior. Melissa abaixou os olhos, encarando o tapete persa com intensidade. Tia Cris disse que se a gente falasse alguma coisa, ela ia machucar a Mariana. Disse que ninguém ia acreditar em nós mesmos, porque éramos só crianças bobas. Ricardo se ajoelhou diante da filha, segurando seus ombros pequenos com gentileza. Melissa, olhe para mim, pediu, esperando até que os olhos dela, tão parecidos com os de Helena, encontrassem os seus. Eu acredito em você. Sempre vou acreditar em você. E prometo que Cristina nunca mais vai machucar vocês, ou ameaçar vocês, ou fazer vocês se sentirem com medo. Nunca mais. A menina o estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então, lentamente, como um botão de flor que se abre para o sol após um longo inverno, ela sorriu. Era um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno, o primeiro que Ricardo via em seu rosto desde o resgate. Eu acredito em você, pai, disse, e então, para a surpresa de Ricardo e Regina, estendeu os braços e o abraçou com força, como se tentasse compensar todos os abraços perdidos nos últimos anos. Ricardo a envolveu nos braços, sentindo lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, sem qualquer vergonha. Eram lágrimas de dor pelo sofrimento de suas filhas, de raiva por sua própria cegueira, mas também de esperança. A esperança de que não fosse tarde demais para reconstruir o que havia sido quebrado. Sobre a mesa, o diário de Helena parecia brilhar à luz das lâmpadas, como um farol guiando-os através da escuridão em que haviam estado perdidos por tanto tempo. O que vamos fazer agora? Perguntou Regina, observando pai e filha com olhos marejados. Ricardo ergueu o rosto, uma determinação férrea substituindo a expressão de choque e dor. Vamos à polícia. Vamos mostrar o diário, contar tudo o que sabemos. Helena merece justiça. E nossas filhas merecem segurança. Na manhã seguinte, enquanto a mansão dos Mendonça despertava para um novo dia de revelações e decisões, a cidade de São Paulo seguia seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. No 30º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, Carlos Drummond entrava em seu escritório mais cedo que o habitual. Sua secretária, Patrícia, ainda não havia chegado, o que era exatamente o que ele queria. Precisava de privacidade para o que estava prestes a fazer. Fechou a porta, bloqueando-a por dentro, e caminhou até o cofre escondido atrás de um quadro abstrato. Girou a combinação com dedos experientes e retirou uma pasta vermelha marcada com a palavra contingência em letras maiúsculas. Dentro, documentos cuidadosamente organizados detalhavam seu plano B, a estratégia de emergência caso tudo desse errado. E tudo havia dado errado,
graças à impulsividade de Cristina. O plano era simples, mas eficaz. Documentos forjados mostrando que Ricardo havia desviado dinheiro da empresa para contas pessoais no exterior. E-mails fabricados implicando-o em esquemas de superfaturamento em contratos governamentais. Até mesmo um laudo psicológico falso, sugerindo que ele estava emocionalmente instável desde a morte da esposa. Incapaz de tomar decisões empresariais sólidas. Era uma bomba pronta para explodir a reputação de Ricardo Mendonça e entregá-lo às autoridades. Carlos só precisava acender o pavio. Pegou o telefone, discando um número que conhecia de memória. Rodrigo, é Carlos. Precisamos adiantar nossos planos. Sim, todos eles. Para hoje. Ricardo está prestes a descobrir tudo. Não podemos esperar mais. Do outro lado da linha, Rodrigo Almeida, diretor financeiro da construtora Mendonça e cúmplice de Carlos há anos, protestava, argumentando que era muito cedo, que precisavam de mais tempo para cobrir todos os rastros. Não temos mais tempo, cortou Carlos impaciente. Se esperarmos, perdemos tudo. Lembre-se do que está em jogo aqui, Rodrigo. Não são apenas os contratos do Anhembi. São todos os projetos futuros, todas as licitações que vamos ganhar com os contatos que compramos. É o maior esquema de cartel da construção civil deste país. Vale bilhões. Bilhões, Rodrigo. Finalmente convencido, ou pelo menos silenciado, Rodrigo concordou. Carlos desligou, um sorriso frio nos lábios. Em poucas horas, a vida de Ricardo Mendonça seria destruída. A imprensa receberia documentos vazados, mostrando suas supostas atividades criminosas. O conselho da empresa seria convocado para uma reunião de emergência. A Polícia Federal seria informada sobre lavagem de dinheiro e desvio de verbas. No tempo que Ricardo levaria para entender o que estava acontecendo, já seria tarde demais. Sua reputação estaria em ruínas, sua credibilidade destruída. Mesmo que eventualmente conseguisse provar sua inocência, o que seria difícil com as evidências cuidadosamente plantadas por Carlos, o dano seria irreparável. A empresa mudaria de mãos, os contratos seriam reassinados. O império que Ricardo e Helena haviam construído seria engolido pelo esquema de Carlos. E quanto a Cristina? Bem, Carlos já havia decidido seu destino. Ela era um risco, uma variável imprevisível, uma bomba relógio. O melhor seria removê-la permanentemente do tabuleiro. Pegou novamente o telefone, desta vez discando um número diferente. Tenho um trabalho para você, disse sem se identificar. A pessoa do outro lado da linha tampouco precisava de apresentações. Era o tipo de contato que se mantém à distância, que se usa apenas em situações extremas. É uma limpeza, delicada, discreta, hoje à noite. Deu o endereço de Cristina e desligou, sentindo uma gota de suor frio descendo por sua têmpora. Estava cruzando uma linha que nunca pensou que cruzaria. Desviar dinheiro, subornar funcionários públicos, falsificar documentos. Tudo isso era parte dos negócios no mundo em que vivia. Mas encomendar a morte de alguém? Isso era novo território, mas não havia escolha. Se Cristina falasse, se contasse à polícia sobre seu envolvimento nos planos dela, sobre o acordo que tinham, tudo estaria perdido. Não apenas os negócios, mas sua liberdade. E Carlos Drummond não estava disposto a passar os próximos anos em uma prisão federal. Guardou a pasta de volta no cofre, fechou-o cuidadosamente e ajeitou o quadro abstrato sobre ele. Em seguida, sentou-se à sua mesa, ligou o computador e começou a trabalhar, como se fosse apenas mais um dia normal no escritório, como se não tivesse acabado de ordenar um assassinato, como se não estivesse prestes a destruir a vida de seu sócio e amigo de décadas. Enquanto a cidade acordava, enquanto Ricardo Mendonça se preparava para lutar pela verdade e pela segurança de suas filhas, enquanto Luísa Fernandes se dirigia ao Museu de Arte Moderna para um encontro que poderia mudar tudo, Carlos Drummond sorria para sua secretária que acabava de chegar. Oferecia-lhe um café e pedia que não fosse incomodado nas próximas horas. O tabuleiro estava armado, as peças posicionadas, e o jogo final estava prestes a começar. O Museu de Arte Moderna estava relativamente vazio àquela hora da manhã. Luísa chegou alguns minutos antes do combinado, escolhendo uma mesa no café que oferecia boa visibilidade da entrada e das saídas. Pediu um café expresso
e esperou, observando cada pessoa que entrava, tentando adivinhar qual seria Paulo Santana. Às 10h05, um homem de aproximadamente 30 anos, cabelos bem cortados e terno impecável, entrou no café. Olhou ao redor com uma mistura de nervosismo e determinação, até que seu olhar encontrou o de Luísa. Ela fez um discreto aceno com a cabeça e ele se aproximou sentando-se à sua frente sem pedir licença. "Senhorita Fernandes?", perguntou em voz baixa, apesar de não haver ninguém próximo o suficiente para ouvi-los. "Sim, e você deve ser Paulo Santana." Ele assentiu, olhando novamente ao redor antes de colocar uma pasta sobre a mesa. "Não temos muito tempo", disse, abrindo a pasta e revelando uma série de documentos. "Quando sair daqui, provavelmente não terei mais emprego. Ou pior." Luísa estudou seu rosto por um momento. Havia medo ali, mas também um tipo de resolução, como se ele tivesse passado por algum tipo de despertar moral. "Por que está fazendo isso?", perguntou direta. Paulo desviou o olhar, uma sombra passando por seu rosto jovem. "Minha irmã caçula. Ela tem 6 anos, a mesma idade das gêmeas do Sr. Mendonça. Quando ouvi o que a madrasta estava fazendo com aquelas crianças..." Fez uma pausa, sacudindo a cabeça como se tentasse afastar imagens perturbadoras. "Percebi que não podia mais ser cúmplice, mesmo que por omissão." Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente. Cada pessoa tem seu ponto de ruptura, aquele momento em que a consciência finalmente fala mais alto que o medo ou a ambição. "O que tem aqui?", perguntou indicando os documentos. "Tudo", respondeu Paulo empurrando a pasta em sua direção. "Provas de que Carlos Drummond vem desviando dinheiro da construtora há anos. Cópias de e-mails entre ele e Cristina Mendonça, planejando afastar Ricardo da empresa. Documentos sobre o esquema de cartel nas licitações municipais. E isso..." Ele puxou um envelope de dentro do paletó. "Um pendrive com gravações de reuniões, incluindo uma em que Carlos discute com Rodrigo Almeida, o diretor financeiro, sobre falsificar documentos para incriminar Ricardo." Luísa pegou o envelope com cuidado, como se segurasse uma bomba. "Isso é extraordinário", disse, folheando rapidamente os documentos na pasta. "Por que você tinha acesso a tudo isso?" Um sorriso sem humor cruzou o rosto de Paulo. "Eu sou assistente executivo. O trabalho sujo sempre cai nas mãos dos assistentes. Copiar documentos, marcar reuniões secretas, enviar pacotes sem registros. Eles acham que somos invisíveis, que não prestamos atenção, que não temos consciência." Fez uma pausa, tomando um gole da água que um garçom havia deixado na mesa. "No começo não entendi completamente o que estava acontecendo. Quando comecei a juntar as peças, já estava envolvido demais para simplesmente sair. Mas ontem..." Hesitou, seu rosto empalidecendo. "Ontem à noite ouvi Carlos no telefone. Ele contratou alguém para limpar Cristina." "Entende o que isso significa?" Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso ia muito além de fraudes corporativas ou disputas familiares. Era um mundo de sombras que poucos jornalistas conseguiam penetrar, e menos ainda sobreviviam para contar a história. "Você contou isso à polícia?", perguntou, já sabendo a resposta. Paulo riu, um som amargo, cansado. "Com quais provas?" "Uma conversa que ouvi parcialmente. Além disso, Carlos tem contatos na polícia, muitos contatos." Nesse momento, o celular de Luísa vibrou. Era uma mensagem de seu editor. "Urgente. Ricardo Mendonça acaba de ser acusado de fraude. Polícia Federal na sede da construtora. Você estava certa. Precisamos desta matéria hoje." Mostrou a mensagem para Paulo, cujo rosto perdeu o pouco de cor que ainda tinha. "Meu Deus, eles aceleraram o plano", murmurou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de desespero. "Precisamos avisar Ricardo. Ele não faz ideia do que está para atingi-lo." "Você tem o número pessoal dele?", perguntou Luísa, já pegando seu celular. Paulo assentiu, digitando rapidamente o número no telefone dela. "Mas não mencione meu nome ainda. Não sabemos quem pode estar monitorando as ligações dele." Luísa tentou ligar, mas caiu direto na caixa postal. Deixou uma mensagem breve e enigmática. "Senhor Mendonça, aqui é Luísa Fernandes do Jornal da Cidade. Tenho informações cruciais sobre Carlos Drummond e sua esposa. Por favor, me ligue assim que possível."
Enquanto isso, na mansão dos Mendonça, Ricardo preparava-se para sair com as filhas. O diário de Helena estava em uma pasta, junto com outros documentos que pretendiam entregar ao delegado. Leonardo, seu advogado, havia aconselhado a dar entrada em um boletim de ocorrência formal o quanto antes, especialmente agora que tinham evidências concretas do envolvimento de Cristina na morte de Helena. "Estão prontas, meninas?" perguntou, entrando no quarto onde Regina ajudava as gêmeas a se vestirem. Mariana, sempre a mais expressiva das duas, correu até ele com um sorriso. Estava usando um vestido azul que Helena havia comprado para ela, guardado todos esses anos no fundo do armário. Melissa, mais reservada, permaneceu sentada na beira da cama, mas seus olhos acompanhavam o pai com uma intensidade que falava volumes. "Vamos mesmo contar tudo para a polícia?" perguntou Melissa, sua voz pequena, mas determinada. Ricardo se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos delicadas nas suas. "Vamos, minha pequena. É hora de contar a verdade, toda a verdade, para que sua mãe possa finalmente descansar em paz e para que vocês nunca mais precisem ter medo." Um brilho de compreensão passou pelos olhos da menina, seguido por algo que Ricardo não via há muito tempo: coragem. Ela assentiu, levantando-se. "Então estou pronta." Foi nesse momento que o telefone fixo da casa tocou. Regina atendeu no aparelho do corredor e, segundos depois, entrou no quarto, o rosto pálido. "Doutor Ricardo, é a Polícia Federal. Eles estão na empresa com um mandado de busca e apreensão. Dizem que o senhor precisa ir para lá imediatamente." Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Polícia Federal? Mandado de busca? O que estava acontecendo?" "Eles disseram do que se trata?" perguntou, tentando manter a voz calma para não assustar as meninas. "Algo sobre fraude em contratos, desvio de verbas. O Paulo está lá tentando controlar a situação, mas disse que é grave." Ricardo trocou um olhar com Regina, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Isso não podia ser coincidência. Justo quando estavam prestes a denunciar Cristina, a expor toda a verdade, surge uma acusação contra ele. "Regina, ligue para o Leonardo. Diga que mudança de planos. Ele deve nos encontrar na empresa." Virando-se para as meninas, forçou um sorriso tranquilizador. "Precisamos fazer uma parada antes, está bem? Vocês vêm comigo?" "Não seria melhor deixá-las aqui, doutor Ricardo?" perguntou Regina preocupada. "Não", respondeu ele com firmeza. "Não vou me separar delas novamente. Nunca mais." No caminho para a sede da construtora, Ricardo tentava organizar seus pensamentos. Seu celular não parava de tocar. Sócios, diretores, amigos, todos querendo saber o que estava acontecendo. Ignorou as chamadas, concentrando-se em chegar o mais rápido possível. No banco de trás, as gêmeas observavam a cidade passar pela janela, incomumente silenciosas. Não era preciso explicar a gravidade da situação. Elas sentiam, como crianças, muitas vezes, sentem coisas que os adultos tentam esconder. Quando chegaram à imponente torre de vidro e aço que abrigava a sede da construtora Mendonça, o caos já estava instalado. Viaturas da Polícia Federal bloqueavam a entrada. Jornalistas se acotovelavam, tentando conseguir declarações de funcionários que saíam do prédio. Câmeras apontavam em todas as direções. Ricardo estacionou a uma quadra de distância, olhando para as filhas pelo retrovisor. "Preciso que sejam muito corajosas agora", disse, sua voz gentil, mas séria. "Vamos enfrentar algumas pessoas difíceis, mas estou aqui com vocês. Sempre." As meninas assentiram, seus pequenos rostos assumindo uma expressão de determinação que lembrava tanto Helena que Ricardo sentiu um aperto no peito. Desceram do carro e caminharam em direção ao prédio, Ricardo no meio, segurando firmemente a mão de cada uma das filhas. Ao se aproximarem, os jornalistas o notaram. "Senhor Mendonça, o senhor tem algum comentário sobre as acusações? É verdade que o senhor desviou milhões de reais de contratos públicos? Por que trouxe suas filhas? Está planejando fugir do país?" Ricardo ignorou as perguntas, abrindo caminho entre a multidão com uma determinação silenciosa. Foi então que ouviu uma voz diferente, chamando seu nome com urgência. "Senhor Mendonça, Ricardo Mendonça." Era uma mulher jovem, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desleixado, óculos de armação grossa.
Ela se destacava dos outros jornalistas, não pela aparência, mas pela intensidade de seu olhar. "Sou Luísa Fernandes, do Jornal da Cidade", disse ela, aproximando-se. "Deixei uma mensagem no seu celular. Preciso falar com o senhor. É sobre Carlos Drummond e sua esposa. Tenho provas de que estão armando contra o senhor." Ricardo parou, estudando o rosto da jornalista. Havia algo em seus olhos, uma honestidade, uma determinação que o fez confiar nela instintivamente. "Venha comigo", disse, simplesmente. Juntos, o estranho grupo, um empresário acusado de fraude, 2 crianças assustadas e uma jornalista determinada, entrou no prédio da construtora. No lobby, agentes da Polícia Federal coordenavam a operação. Um deles, aparentemente o líder, aproximou-se assim que viu Ricardo. "Senhor Ricardo Mendonça, sou o delegado Barros da Polícia Federal. Temos um mandado para a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos relacionados a um esquema de fraude em licitações e desvio de verbas públicas." Ricardo assentiu, mantendo a compostura. "Estou ciente, delegado, e estou aqui para cooperar plenamente. Mas antes gostaria de apresentar algumas evidências que podem mudar o rumo desta investigação." O delegado ergueu uma sobrancelha claramente cético. "Que tipo de evidências?" "Provas de que estou sendo incriminado por meu sócio, Carlos Drummond, em conluio com minha atual esposa, Cristina Mendonça. Provas de que eles conspiraram não apenas para me afastar da empresa, mas também..." Fez uma pausa, olhando brevemente para as filhas, antes de continuar em voz mais baixa. "Também para assassinar minha primeira esposa, Helena, e mais recentemente, para se livrar das minhas filhas." A expressão do delegado mudou de ceticismo para cautela. "Essas são acusações graves, senhor Mendonça. E tenho provas para cada uma delas", respondeu Ricardo, erguendo a pasta que carregava. Foi nesse momento que Leonardo, seu advogado, chegou, acompanhado de uma equipe de assistentes jurídicos. E quase simultaneamente, o elevador do hall se abriu, revelando Carlos Drummond, impecavelmente vestido, com uma expressão de preocupação tão bem ensaiada que quase parecia genuína. "Ricardo!" exclamou, caminhando em sua direção. "Que absurdo tudo isso! Estou tentando entender o que aconteceu. Parece que houve algum tipo de manipulação nos contratos da Zona Leste e..." Parou abruptamente ao notar Luísa e a pasta nas mãos de Ricardo. Por um instante, um lampejo de reconhecimento, ou seria medo, passou por seus olhos. "Quem é essa?" perguntou, indicando Luísa com um movimento de cabeça. "Alguém que sabe a verdade, Carlos", respondeu Ricardo, com uma calma que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. "Assim como eu agora sei." O sorriso de Carlos vacilou por um segundo, mas ele se recuperou rapidamente. "Não sei do que você está falando, Ricardo. Obviamente está confuso com tudo o que está acontecendo. Por que não conversamos em particular? Tenho certeza de que podemos resolver isso como amigos, como sócios." Ricardo deu um passo à frente, ainda segurando firmemente as mãos das filhas. "Não somos amigos, Carlos. E após hoje, não seremos mais sócios, delegado", disse, virando-se para o oficial da Polícia Federal. "Sugiro que amplie o escopo da sua investigação. A senhorita Fernandes tem documentos que provam o envolvimento do senhor Drummond em fraudes muito maiores do que as que ele está tentando me atribuir." Luísa deu um passo à frente, entregando sua pasta ao delegado. "Toda a documentação está aqui, incluindo e-mails, contratos fraudulentos e um pendrive com gravações comprometedoras. Minha fonte é Paulo Santana, assistente executivo do Sr. Drummond." O rosto de Carlos empalideceu visivelmente. Seus olhos varreram o lobby, como se procurasse uma saída. "Isso é absurdo", conseguiu dizer, sua voz perdendo a habitual confiança. "Essa mulher é apenas uma jornalista sensacionalista tentando criar uma história onde não existe nenhuma." O delegado, que havia começado a folhear os documentos, ergueu o olhar. "Esses documentos parecem bastante concretos, Sr. Drummond. Sugiro que acompanhe meus agentes para prestar esclarecimentos." Carlos deu um passo para trás, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. "Vocês não entendem. Isso é uma armação. Ricardo está tentando me incriminar para se livrar das acusações contra ele. É ele quem deveria estar sendo interrogado." Foi então que uma voz pequena e clara cortou a tensão do ambiente.
Ele está mentindo. Todos os olhares se voltaram para Melissa, que havia dado um passo à frente, seus olhos fixos em Carlos com uma intensidade surpreendente para uma criança de 6 anos. Eu o ouvi falando com tia Cris sobre machucar o papai, sobre fazer ele parecer louco, sobre nós sermos um problema que precisava ser resolvido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos abriu a boca, mas nenhum som saiu. O delegado olhou da menina para o empresário, sua expressão agora claramente suspeitosa. Senhor Drummond, acho que temos muito o que conversar, disse, fazendo um sinal para 2 agentes se aproximarem. Por favor, acompanhe meus homens até a viatura. Vamos continuar esta conversa na delegacia. Carlos parecia prestes a protestar, mas algo no olhar determinado de Ricardo, na presença firme de Leonardo e sua equipe jurídica e na expressão do delegado, o fez reconsiderar. Com um último olhar de ódio para Ricardo, permitiu que os agentes o escoltassem para fora. Quando ele saiu, Ricardo se ajoelhou diante de Melissa, segurando seus pequenos ombros com gentileza. Você foi muito corajosa, minha pequena. Muito corajosa. A menina sorriu timidamente, um rubor colorindo suas bochechas pálidas. Mamãe sempre dizia que a verdade é o único caminho, respondeu, com uma sabedoria que transcendia seus poucos anos. Ricardo sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Helena sempre havia sido assim, direta, honesta, incapaz de tolerar mentiras ou manipulações. Ver esse mesmo espírito em sua filha era como ter um pedaço de Helena de volta, vivo e respirando através da próxima geração. As horas seguintes foram um turbilhão. Ricardo e suas filhas foram levados a uma sala separada, onde prestaram depoimentos formais. O diário de Helena foi entregue como evidência, assim como os relatos das meninas sobre os maus-tratos sofridos nas mãos de Cristina. Enquanto isso, a operação na construtora continuava. Os documentos trazidos por Luísa levaram a novos mandados, novas apreensões. O esquema era muito maior do que qualquer um havia imaginado inicialmente. Um cartel que controlava licitações em múltiplos estados, envolvendo políticos, funcionários públicos e empresários de alto escalão. No final da tarde, quando Ricardo finalmente deixou a sede da empresa, acompanhado por Leonardo e pelas filhas, uma pequena multidão de jornalistas ainda aguardava, mas o tom havia mudado. As perguntas agora eram sobre sua inocência, sobre como se sentia sendo vítima de uma conspiração, sobre o que pretendia fazer com a empresa, agora que seu principal sócio estava detido. Ricardo respondeu a algumas perguntas com brevidade e dignidade. Agradeceu o apoio daqueles que acreditaram nele, e então, com um braço protetor ao redor de cada uma das filhas, dirigiu-se ao carro. Foi quando notou Luísa Fernandes, um pouco afastada da multidão, observando a cena com uma expressão que misturava satisfação profissional e alívio pessoal. Senhorita Fernandes, chamou aproximando-se dela. Gostaria de agradecer. Sem sua intervenção, as coisas poderiam ter tomado um rumo muito diferente hoje. Luísa sorriu, ajeitando os óculos no nariz. Apenas fiz meu trabalho. A verdade merece ser contada, especialmente quando envolve crianças inocentes. Havia algo em sua voz, uma nota de emoção pessoal que fez Ricardo perceber que, para ela, isso ia muito além do dever profissional. Se algum dia quiser contar toda a história, não apenas os fatos, mas o que está por trás deles, ficarei honrado em conceder uma entrevista exclusiva. Os olhos de Luísa brilharam com surpresa e gratidão. Seria uma honra, Sr. Mendonça. E acredito que essa é uma história que precisa ser contada. Não apenas pelo escândalo corporativo, mas pelo que representa. A importância de ouvir as crianças, de acreditar nelas, de protegê-las a todo custo. Ricardo assentiu, compreendendo que, de alguma forma, esta jovem jornalista compartilhava com ele uma missão que transcendia aquele caso específico. Combinado, então. Quando a poeira baixar, conversamos. Ao se afastar, sentiu um leve puxão em sua manga. Era Mariana, olhando para ele com curiosidade. Papai, podemos ir para casa agora? Estou cansada. Casa. A palavra soou diferente agora. Não era mais apenas a mansão fria e silenciosa que havia se tornado após a morte de Helena. Era um lar novamente.
imperfeito, marcado por cicatrizes, mas um lar onde a verdade poderia finalmente florescer, onde o amor poderia crescer sobre as ruínas do passado. Sim, minha pequena. Vamos para casa. Nos dias que se seguiram, a história dominou os noticiários. Carlos Drummond permanecia detido, enquanto novas evidências surgiam sobre seu envolvimento, não apenas em fraudes corporativas, mas também na conspiração para incriminar Ricardo e, possivelmente, no plano para eliminar Cristina. Cristina, por sua vez, havia desaparecido. Seu apartamento foi encontrado vazio, com sinais de que ela havia saído às pressas. Seu paradeiro era desconhecido e a polícia a considerava foragida. O diário de Helena e os depoimentos das meninas haviam levado à abertura de uma investigação formal sobre sua possível participação na morte da irmã, assim como pelos maus tratos infligidos às sobrinhas. Na mansão dos Mendonça, uma nova rotina começava a se estabelecer. Ricardo cancelou viagens, delegou responsabilidades na empresa e dedicou-se integralmente à recuperação emocional das filhas. Todas as manhãs, tomavam café juntos no jardim. Todas as noites, ele lia para elas antes de dormirem, sentado na beira da cama, exatamente como Helena costumava fazer. As cicatrizes emocionais não desapareceriam da noite para o dia. Melissa ainda tinha pesadelos ocasionais, e Mariana às vezes se assustava com barulhos súbitos. Ambas tinham começado terapia com uma especialista em trauma infantil, recomendada pelo Dr. Augusto. Mas havia progresso. Dia após dia, sorriso após sorriso, abraço após abraço, a confiança retornava. As risadas voltavam a ecoar pelos corredores da mansão. A música voltava a ser tocada na sala de piano. A vida, em toda a sua imperfeita beleza, renascia das cinzas do passado. Numa tarde ensolarada de sábado, quase um mês após os eventos que haviam mudado suas vidas, Ricardo levou as meninas ao cemitério onde Helena estava enterrada. Era a primeira vez que visitavam o túmulo da mãe desde os eventos traumáticos com Cristina. O local era sereno, coberto de flores coloridas que Regina havia plantado e cuidado religiosamente ao longo dos anos. As meninas se ajoelharam diante da lápide de mármore branco, deixando pequenos buquês de margaridas, as favoritas de Helena. "Ela pode nos ouvir, papai?" perguntou Mariana, sua voz pequena, mas clara no silêncio do cemitério. Ricardo se ajoelhou ao lado delas, colocando um braço ao redor de cada uma. "Acredito que sim, meu amor. De alguma forma, em algum lugar, ela está nos observando, nos protegendo. Foi ela quem nos trouxe de volta uns para os outros, não foi?" Melissa assentiu, seus olhos fixos na foto de Helena na lápide. O mesmo sorriso doce que ela carregava no pequeno pingente ao redor do pescoço. "Sinto falta dela", disse simplesmente. "Eu também", respondeu Ricardo, puxando-a para mais perto, "todos os dias. Mas agora, quando sinto falta dela, olho para vocês duas e vejo tanto dela em cada uma. Nos seus sorrisos, na forma como Mariana franze a testa quando está concentrada, na maneira como você, Melissa, ergue o queixo quando está determinada a fazer algo." As meninas sorriram, um misto de tristeza e conforto em seus rostos jovens. Era um sorriso que Ricardo havia aprendido a reconhecer. O sorriso de quem carrega uma perda profunda, mas também a gratidão por ter amado e sido amado tão completamente. Ficaram ali por algum tempo, compartilhando lembranças de Helena, falando sobre os planos para o futuro, a escola que as meninas começariam a frequentar no próximo mês, as aulas de piano que Mariana queria retomar, o livro que Melissa estava escrevendo sobre uma menina que reencontrou seu pai. Quando finalmente se levantaram para partir, Ricardo sentiu uma estranha sensação de paz. Não era o fim da dor, nunca seria, mas era o início de algo novo, algo que honrava o passado sem permitir que ele ditasse o futuro. No caminho de volta para casa, as meninas adormeceram no banco de trás do carro, exaustas pelo turbilhão de emoções. Ricardo as observava pelo retrovisor de tempos em tempos, maravilhado com a resiliência daqueles pequenos seres que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, ainda conseguiam sorrir, ainda conseguiam confiar, ainda conseguiam amar. Quando chegaram à mansão, em vez de acordá-las, Ricardo ficou sentado por um momento ouvindo suas respirações suaves,
permitindo-se um momento de gratidão pela segunda chance que a vida lhe havia dado. Uma chance de ser o pai que elas mereciam, o homem que Helena sempre soubera que ele poderia ser. Obrigado, sussurrou, para ninguém em particular e para o universo inteiro ao mesmo tempo. Enquanto carregava as meninas adormecidas para dentro, uma por uma, não notou a figura feminina que os observava à distância, do outro lado da rua. Luísa Fernandes, com seu inseparável bloco de notas e uma câmera fotográfica, capturava não apenas imagens para sua reportagem, mas também um momento de pura verdade. Um pai finalmente reunido com suas filhas, uma família reconstruindo-se das cinzas de uma tragédia. Em sua bolsa, o primeiro rascunho do que se tornaria uma série premiada de reportagens. Laços de Sangue, a história não contada da família Mendonça. Uma história que, além de expor um dos maiores escândalos corporativos do país, também lançaria luz sobre uma verdade muito mais importante: a força do amor paterno e a voz das crianças que, por muito tempo, ninguém quis ouvir. Na semana seguinte, a manchete do Jornal da Cidade estampava a foto de Ricardo com as filhas, acompanhada por um título que capturava perfeitamente a essência daquela jornada: O Coração de um Pai, a verdadeira história por trás do caso Mendonça. E sob essa manchete a frase que Helena havia escrito em seu diário em um de seus últimos dias de vida: Quando o amor desperta, não há escuridão que possa resistir à sua luz. 3 meses depois, em uma tarde chuvosa de inverno, Regina entrou apressadamente no escritório de Ricardo, onde ele trabalhava em um novo projeto, uma fundação para crianças vítimas de abuso e negligência, inspirada na experiência de suas próprias filhas. "Doutor Ricardo", exclamou, o rosto pálido, a respiração ofegante. Acabou de passar no jornal, encontraram Cristina. Ricardo ergueu os olhos dos papéis, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. "Onde?" perguntou, sua voz calma mascarando a tempestade de emoções que o nome dela ainda provocava. "Na Argentina." Ela tentou sacar dinheiro de uma conta secreta e foi reconhecida por um funcionário do banco que havia visto sua foto nos jornais brasileiros. Ricardo assentiu lentamente, absorvendo a informação. Uma parte dele queria que ela nunca fosse encontrada, que simplesmente desaparecesse da vida deles para sempre. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a valorizar a verdade acima de tudo, sabia que este era o curso correto. "As meninas já sabem?" Regina balançou a cabeça. "Ainda não. Elas estão na aula de natação com a babá." "Bom, quero ser eu a contar para elas, com calma, da maneira certa." Regina hesitou à porta como se quisesse dizer algo mais. "Tem mais alguma coisa, Regina?" A governanta torceu as mãos, visivelmente desconfortável. "É só que o repórter disse que ela estava irreconhecível, cabelo diferente, plásticas no rosto, e que resistiu à prisão, gritando que era tudo uma armação, que você havia destruído a vida dela. Parecia perturbada." Ricardo fechou os olhos por um momento. Apesar de tudo o que Cristina havia feito, a Helena, as meninas, a ele mesmo, não conseguia sentir ódio por ela, apenas uma profunda tristeza pelo desperdício de uma vida, pela distorção de um coração que escolheu o caminho da ganância e da crueldade. "Obrigado por me avisar, Regina. Por favor, peça ao Leonardo para entrar em contato com as autoridades. Quero garantir que tudo seja feito dentro da lei." Quando Regina saiu, Ricardo caminhou até a janela, observando a chuva que caía suavemente sobre o jardim. Em algum lugar da casa, podia ouvir o som do piano, provavelmente Dona Conceição, a nova professora de música das meninas, chegando para a aula da tarde. A vida seguia, imperfeita, às vezes dolorosa, mas seguia. E naquele movimento contínuo, nas pequenas alegrias do cotidiano, nos sorrisos hesitantes, mas cada vez mais frequentes de suas filhas, Ricardo encontrava a força para continuar, para construir algo novo sobre as ruínas do passado. A verdade, completa e nua, finalmente havia vindo à tona. A justiça, ainda que tardia, estava sendo feita. Que o amor que havia sobrevivido à morte, à traição, ao abandono, agora florescia novamente, mais forte por ter conhecido a escuridão, mais valioso por ter quase sido perdido. Naquela noite, ao colocar as meninas para dormir,
Ricardo contou a elas sobre Cristina, com palavras cuidadosamente escolhidas adequadas à idade delas. Falou sobre como algumas pessoas fazem escolhas erradas, sobre como a dor e a raiva podem envenenar um coração. Mas também falou sobre perdão, não para apagar o passado, mas para liberar o futuro. Ela vai voltar para nos machucar de novo? Perguntou Melissa, sua voz pequena na penumbra do quarto. Não, minha pequena, ela nunca mais vai machucar vocês. Eu prometo. Mariana, já quase adormecida, murmurou algo que Ricardo não entendeu completamente. Inclinou-se mais perto. O que você disse, filha? Eu disse. Mamãe está feliz agora. Repetiu a menina, seus olhos já fechados, seu rosto relaxado no limiar do sono. Eu a vi sorrir no meu sonho ontem à noite. Ela disse que está orgulhosa de nós. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado por tanto tempo. Não eram lágrimas de desespero ou de luto, mas de uma gratidão profunda, de um amor que transcendia até mesmo a morte. Tenho certeza que sim, meu amor, sussurrou, beijando a testa da filha. Tenho absoluta certeza que sim. E assim, na mansão que um dia havia sido um mausoléu de lembranças dolorosas e agora voltava a ser um lar, Ricardo Mendonça finalmente entendeu o que Helena sempre soubera: que o coração de um pai, quando verdadeiramente desperto, é o abrigo mais seguro que existe. Um abrigo não feito de paredes ou tetos, mas de promessas cumpridas, de presenças constantes, de amor incondicional. Um abrigo onde suas filhas poderiam não apenas sobreviver, mas crescer, florescer, tornar-se as mulheres extraordinárias que Helena sempre sonhara que seriam. Um abrigo chamado lar.